Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aí a mais uma semana, mais uma aula, né, nesse nosso formato aí. E vamos seguir falando das funções. Vamos começar a conversar sobre a função do primeiro grau. A função do primeiro grau é uma função que tem muita aplicação, é muito importante, a gente precisa trabalhar ela com calma, vários fatores, vários tipos de problemas que envolvem a função do primeiro grau, e aí a gente vai, com calma, estudar essa função aí, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos definir, né, o que eu vou chamar de função do primeiro grau. Função do primeiro grau é toda função toda função f, função real, né, de R em R, em que a lei que define a função, né, a f de x, lembrando que f de x na verdade é y, né? F de x é igual a uma expressão em função do x, mas de tal maneira que essa expressão seja um polinômio, né, de grau 1, um polinômio do primeiro grau, né, em que a variável, né, x apareça elevada à primeira potência. Claro, importante, né, dizer que esse a ele deve ser diferente de zero, senão eu deixo de ter aí a função do primeiro grau caracterizada, ok? Tudo bem? Tanto o coeficiente a quanto o coeficiente b, na equação na função do primeiro grau, eu já posso adiantar isso para vocês. Eles recebem nomes, né? Já que são coeficientes, vou aqui escrever esses nomes. Ó. O a recebe o nome de coeficiente angular, tá bom? Isso aí tem a ver com uma questão geométrica. Coeficiente angular. A gente vai ver que, graficamente, uma função de primeiro grau é representada por uma reta, certo? E esse coeficiente A, ele está intimamente ligado ao ângulo que essa reta vai fazer com o eixo X. Já o B, né? Deixa eu mudar aqui a setinha do B. Já o B, ele é conhecido como coeficiente linear. Coeficiente linear. O B ele tem a ver com o translado, vamos dizer assim, do gráfico em relação, né, ao eixo vertical, tá bom? Muito bem. Se não pensarmos geometricamente, esse A aqui também recebe um outro nome, que é taxa de variação, tá? Ou seja, quando falarmos em taxa de variação ou coeficiente angular, né, estamos falando da mesma coisa, tá? É o coeficiente do x na função do primeiro grau. Tudo bem? Mas isso aí a gente está só começando a falar da função do primeiro grau, e eu trago aí alguns exemplos de questões, de problemas, né, parecidos até com o que a gente já fez na aula passada, de trabalho de conjunto imagem e tal, né, que vão nos levar a esse gráfico retilíneo aí. Então, começando, essa aula é só uma introdução aí à função do primeiro grau, tá certo? Bom, vamos ver aqui, ó, o seguinte. Aí, exemplo 1. Eu tenho a função dada, f de x igual a 2x. Primeira observação, eu poderia escrever, né, essa função f de x dessa forma. Ó. F de x igual
a 2x mais 0, né? Não é a mesma coisa? Só para não sair daquele nosso... do que a gente falou agora no slide passado, né? Da definição aí de função do primeiro grau. Ou seja, nessa função aqui de primeiro grau, a gente tem que o a é igual a 2, né? E o b, que é o coeficiente linear, é igual a 0. Tá certo? Isso aí, graficamente, significa, esse b igual a 0, que a reta passa pela origem. Vamos falar disso mais para frente. Mas o que ele pede aqui para a gente calcular, a gente já sabia fazer aí, independente do que a gente fez na aula passada, né? Se eu tenho f de x igual a 2x e eu quero saber quem é f de 3, claro, a gente vai calcular o quê? Quem é f de 3? É só a gente substituir, né, o x por 3. Então, a gente vai ter que f de 3 é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Acho que isso não é problema para vocês, certo? Então o que seria o f de x mais 1? Não importa se aqui dentro é letra, galera. Não importa. Afinal de contas, se eu estou colocando aqui dentro x mais 1, é para substituir aqui fora o x por x mais 1. Isso vai dar o quê? 2 vezes, aí no lugar do x, ó, eu vou colocar x mais 1. X mais 1 é um elemento do meu domínio. Não sei qual é, mas é um elemento do meu domínio. Então, eu posso procurar a imagem dele. Né? Lembrando que se eu tenho aqui o 2 multiplicando uma expressão dentro de um parênteses, né? A gente faz o quê? A gente distribui, não é isso? Aplica a propriedade distributiva e aí faz 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. Então, isso é f de x mais 1. Tá bom? Bem tranquilo, né, gente? Pediu para calcular o f de alguma coisa, é só trocar o x por alguma coisa. Bom? Vamos lá. Exemplo 2. Sendo f de 3x mais 2 igual a 5x mais 3, eu quero calcular o f de 8. Veja bem, eu estou pedindo para calcular o f de 8. Vamos primeiro igualar isso aqui a 8, e aí a gente vai descobrir o quê? A gente vai descobrir quem é x, ok? Então, ó, se a gente fizer 3x mais 2 igual a 8, bom, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 3x é igual a 8 menos 2, não é isso? Passei o 2 para o outro lado. Beleza, então a gente vai ter que 3x é igual a 8 menos 2, 6. E daí a consequência de que, para termos f de 8, devemos ter x igual a 2, ok? Bom, e aí para x igual a 2, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter f de 8, já trocando aí o x por 2, f de 8 igual a 5 vezes 2 mais 3. Certo? Já que x é 2, a gente troca o x por 2. Tá, então, quem será f de 8? Bom, f de 8 vai ser 5 vezes 2, 10, mais 3. Ok? Logo, temos que f de 8 é igual a 13. Exatamente, tá aí. Ok, galera? Então, ó, um probleminha diferente aí só para a gente ver como é que faria. Mas é fácil também, né? Só se eu quero f de 8, então eu vou igualar isso aqui a 8, e aí vou descobrir quanto é o x, substituo o outro x também, acabou. Tá bom?
Isso aí. Bom, tá aí. Os nossos exercícios em cima dos exemplos que a gente fez, né? Acho que vocês não vão ter muita dificuldade para resolver isso aí, não. Ok? Tá bom? Então, para aí o vídeo um pouquinho, printa a tela, enfim. Esses são os exercícios. A nossa aula termina depois que vocês fizerem os exercícios. Tá legal, galera? E amanhã, aí sim, a aula de terça-feira é só observar, só dar uma olhada aí na correção desses exercícios, para conferir o que a gente fez. Valeu, galera? Então, até amanhã. Um abraço, hein?